O mercado financeiro está um caos e você não sabe o que fazer com o seu dinheiro? Pois saiba que existem dois fatores principais que podem fazer a Selic ficar mais alta no Brasil por mais tempo, e isso pode afetar as suas decisões de investimentos daqui para frente. Então nesse vídeo eu vou falar dessas duas estruturas que podem fazer com que a taxa de juros fique mais alta, e no final eu vou te entregar 3 oportunidades de investimentos que nós estamos analisando aqui na consultoria. Vou te entregar essas oportunidades para você analisar também em conjunto e aí tomar a melhor decisão com o seu patrimônio. E o primeiro fator que vai fazer a Selic ficar mais alta por mais tempo no Brasil, provavelmente, é sim uma escalada inflacionária no país. Nós temos o Boletim Focus projetando uma inflação de 5,30% no final desse ano e 4,18% no final de 2027. A gente viu aqui que chegou a 5,33% de inflação, agora em 5,30%, então uma leve reduzida, e mesmo assim acima dos 4,5% ao ano de inflação, que é a meta superior do Banco Central. Então acima disso ele não pode deixar com que a inflação feche acima de 4,5%. Então é um dado relativamente preocupante, porque o único movimento que o Banco Central pode fazer para reduzir a taxa da inflação é exatamente aumentar a taxa de juros. A gente tem visto uma queda bem gradual da taxa Selic, então começou em 14,75%, depois foi para 14,5% e agora 14,25%. Provavelmente vai cair mais uma de 0,25% ou vai se manter estável nesse patamar, e a gente não deve ver mais uma queda dessa taxa Selic de forma muito robusta por um bom tempo. Essa questão da inflação também é algo que vai mudando ao longo do tempo, mas no último mês nós temos uma prévia da inflação que subiu 0,41% em junho, o que é uma leve desaceleração em relação ao mês de maio, mas que ainda assim tem ali a alimentação e a energia elétrica como principais drivers de aumento dessa inflação. Inclusive sai amanhã, do dia que eu estou gravando, sai no dia 10, essa inflação cheia, né, a inflação oficial do país, mas provavelmente vai mostrar uma leve desaceleração, mas ainda assim um patamar muito alto para o país. Tá? Quando a gente fala de 0,41%, a gente está falando grosso modo ali em 5% no ano, então ainda muito acima do que a gente precisa. Esse 0,41% de IPCA 15 de junho é a maior taxa por mês em muitos anos, então isso também é de certa forma muito preocupante. E algo que colabora para a gente ter uma perspectiva de inflação mais alta e essa desancoragem das expectativas, como o mercado costuma chamar, é um cenário eleitoral um pouco mais complicado. A gente sabe que o mercado e o Lula não se deram muito bem nesses 4 anos, tivemos problemas de comunicação, o governo não soube lidar com algumas demandas do mercado, o mercado também não soube lidar com algumas demandas do governo, e a gente tem visto um favoritismo muito grande do Lula, principalmente quando a gente olha para o Polymarket, a gente vê que o Lula tem hoje, no dia que eu estou gravando, 62% de chance de ganhar o pleito eleitoral, Flávio Bolsonaro 23% e o Renan Santos ali em terceiro lugar com 8%. Claro que ainda existe muita água para rolar embaixo dessa ponte, a corrida eleitoral oficialmente ainda não começou. A gente tem também, inclusive, o mercado precificando que o Bolsonaro tem chance, né? O próprio Jair Bolsonaro com 13,5% de chance de ganhar. Então isso tem muita coisa que pode acontecer por aqui, mas todos os analistas, todas as pesquisas, todos os cientistas políticos relevantes e notórios que eu acompanho, eles falam que o Lula tem ali de 50% a 60% de chance de ganhar esse pleito eleitoral pelo rumo que a aprovação e desaprovação dele estão correndo. A gente sabe que a gente tem visto também muitos pacotes econômicos por conta da reeleição, isso é natural e já é dado no nosso país. Tem vários estudos que mostram que todos os presidentes fizeram aumento de gastos em anos eleitorais, então isso não é uma novidade para a gente, mas a gente vê que o pacote, né, chega a quase 200 bilhões de reais nesse ano para o Lula tentar se reeleger, e isso vai pressionar o fiscal lá na frente, porque se a gente está gastando dinheiro hoje, a gente vai precisar repor esse dinheiro lá na frente e vice-versa, né, porque a gente precisa fechar as contas e equilibrar as contas públicas ao longo dos próximos anos. Então essa corrida eleitoral ela mostra que se o Lula continuar não querendo fazer reformas estruturais para ajustar a parte fiscal do país, a gente vai continuar tendo um Estado que gasta muito dinheiro e com isso a gente joga mais dinheiro na mão das pessoas e isso faz com que a inflação suba, principalmente no Brasil. A gente sabe que essa teoria, né, é quase que uma realidade sempre. E essa estrutura toda que eu estou mencionando para você de um fiscal comprometido e uma eleição com um candidato favorito sendo um cara que realmente gasta um pouco mais de dinheiro, faz com que o próprio Tesouro Nacional tenha lançado uma notícia de que existirá a necessidade de ajustes no próximo mandato, independentemente de quem ganhe a corrida presidencial, que vai ter que sim conversar com o Congresso, passar pautas que façam sentido, que o mercado compre essa ideia de que existirá sim um ajuste fiscal nas contas públicas. Quando a gente olha aqui para a notícia, né, da CNN, a perspectiva é que quem for eleito à presidência precisará encontrar novas formas de fechar as contas públicas, porque as atuais políticas e regras não darão conta de cumprir a meta sem medidas adicionais, ou seja, a gente vai ter que ter cortes muito mais abruptos. Aí veicula-se aqui dentro do mercado algumas notícias que fariam com que o mercado se acalmasse de certa forma. A desvinculação do salário mínimo com o reajuste das aposentadorias,
e a desvinculação dos gastos constitucionais com educação e saúde. Mas olha o problema que é fazer isso, né? São medidas completamente impopulares e que provavelmente o Lula não vai gostar de fazer e não vai querer fazer pelo pleito de governo dele. O Flávio Bolsonaro teria mais ímpeto sim de fazer isso. O governo do pai dele fez algumas medidas muito mais duras, muito mais pesadas quando a gente fala de reajuste fiscal, mas agora com essa questão da ligação do Flávio Bolsonaro com o Vorcar, a queda dele nas pesquisas e ele já não sendo mais o favorito para ganhar o pleito, o mercado ele já começa a precificar muita coisa diferente. Isso faz com que as taxas do Tesouro Direto subam, então você viu aí taxas pagando IPCA mais 8, inclusive eu analisei nesse vídeo aqui se faz sentido você comprar o IPCA mais 8, depois dá uma olhada, eu vou deixar aqui nos cards e também no final desse vídeo aqui, e isso fez com que, de novo, os investidores, né, o mercado como um todo exige taxas mais altas do próprio governo federal. E por conta desse endividamento que nós já estamos vendo, né, esse aumento da dívida do Brasil, mais essa taxa de juros muito alta, mais o Tesouro Direto pagando retornos muito bons para os investidores, mas que para o governo é uma dívida muito cara, a gente tem visto o Brasil chegar aí num patamar de dívida muito próximo da pandemia, que foi quando o Estado realmente precisou colocar dinheiro na economia. Nós tivemos auxílio emergencial, várias bolsas, vários pagamentos do governo para a população pelo momento que a gente vivia, e a dívida bruta do governo agora chega a 81,1% do PIB, equivalente aí a 10 trilhões de reais, e é o maior nível da dívida do Brasil em 5 anos. E o que a gente vê? Não necessariamente o patamar de 81% é um patamar preocupante, mas a trajetória de subida dessa dívida é o fato mais preocupante, porque a gente tinha ali uma dívida de 65%, 70% do PIB quando o Lula iniciou o mandato, agora a gente tem 81% de dívida sobre PIB, então é um aumento muito relevante. A gente tem visto esse movimento não só com o Brasil, mas também com outras economias globais. E o que isso quer dizer? Que se está todo mundo endividado, o mercado ele vai buscar as moedas mais fortes, as moedas de valor global, as reservas de valor global. E isso vai prejudicar o Brasil, porque dentro do mercado financeiro global, o Brasil não é praticamente ninguém. Então isso é um problema para o nosso país, é a primeira medida que pode fazer a nossa taxa de juros ficar um pouco mais alta por mais tempo. E o segundo ponto que pode fazer a nossa taxa de juros ficar um pouco mais alta por mais tempo é o cenário internacional um pouco mais complexo. No dia anterior ao dia que eu estou gravando esse vídeo, Trump voltou a atacar o Irã, e isso pode fazer com que a gente tenha um fechamento do Estreito de Hormuz, o aumento do petróleo, o aumento da inflação no mundo todo. Isso ainda não aconteceu, mas é uma possibilidade real. Mesmo assim, os mercados ainda não reagiram a isso. Mesmo sem essa notícia, nós temos visto algumas coisas um pouco interessantes lá no mercado internacional. Então, o desemprego nos Estados Unidos caiu, mas as aberturas de vaga desaceleram. Então, a gente tem uma economia que está num processo de transição, e aí a gente tem uma estabilização do mercado de trabalho depois de uma aceleração muito grande. Então, lá nos Estados Unidos, nós também temos patamares desconfortáveis de inflação. E isso vai fazer com que o Fed, que é o Banco Central Americano, tenha que agir de certa forma. O Bank of America já projeta 3 altas de juros nos Estados Unidos no ano de 2026. Alguns outros bancos projetam 2 altas de juros no ano de 2026. Mas o ponto é que hoje nenhum banco projeta manutenção ou queda dos juros nos Estados Unidos nesse ano. E o que isso quer dizer? Se a gente tem os Estados Unidos pagando cada vez mais pelos títulos públicos de lá, o Brasil também vai ter que pagar um pouco mais para fazer esse diferencial. Aí o Banco Central vai ter que monitorar para saber se uma taxa de 14,25 vai ser o suficiente para não gerar um impacto no dólar. Porque imagina que os Estados Unidos estão pagando 13,5, 3,75 nesses títulos públicos, eles passam a pagar, sei lá, 4,25, 5%, né? O investidor vai fazer o quê? Pô, eu prefiro ganhar 14,25 no Brasil, ou eu prefiro ganhar 5, 4% nos Estados Unidos. Ele vai ter que começar a fazer essa escolha. E aí o patamar de 14,25 é suficiente para manter o investidor estrangeiro aqui no Brasil? Talvez não, a gente vai precisar monitorar. Fato é que hoje o dólar está controlado, chegou a bater abaixo de R$ 5 esse ano, mas já aí na casa dos 5,22, agora 5,12, então ele está estabilizado num patamar próximo de 5. Qualquer ajuste diferente, qualquer ajuste errado que a gente fizer na taxa Selic, enquanto os Estados Unidos sobe a taxa de juros, isso pode fazer com que o dólar dê um repique para cima, e aí a gente sabe que o dólar mais alto é automaticamente uma inflação mais alta no Brasil. E se a gente tem uma inflação mais alta no Brasil, de novo, a gente tem que ter uma taxa de juros também um pouco mais alta, tá? Então essa é um pouco da explicação do cenário internacional. A gente tem também o Donald Trump completamente imprevisível, né, nas decisões econômicas, e agora nós temos em novembro as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, que provavelmente vai fazer o Trump perder a maioria nas casas do Congresso ou do Senado. Isso vai dificultar muitas medidas econômicas que o Trump possa, porventura, querer fazer nessa economia americana. E aí, diante de tudo isso, o que nós temos? 3 principais oportunidades de investimentos para você que quer olhar daqui para frente e buscar alguns retornos um pouco mais interessantes. E aí eu quero trazer você para a tela do meu computador aqui para a gente analisar um gráfico que a XP fez, que para mim é um gráfico absolutamente fantástico, que é o Ibovespa ao longo dos regimes de inflação e juros. Nós temos inflação em quedas e juro em alta e juro em queda,
inflação em alta e juros em alta, inflação em queda e juros em queda. Nós estamos migrando numa inflação em alta para um juros em alta. Então, nós estamos um juros muito alto, 14,25%, e uma inflação com uma perspectiva de aceleração. E quando a gente olha para os cenários amarelos, que é onde exatamente se encontra essa inflação alta com juros altos, a gente vê aqui no ano de 2008 para 2009, né, aquela crise do subprime, a gente teve uma queda na bolsa. A gente tem o ano de 2011 também com uma queda na bolsa, o ano de 2013 também com uma queda, e o ano de 2014, metade de 2014 até 2016, com uma queda mais gradual, mas ainda assim uma queda na bolsa. Quando a gente olha para 2021, pós-pandemia, a gente teve uma inflação de 10,06 no Brasil. Até 2023, nós tivemos uma leve alta, não foi algo muito importante, mas a gente teve alguns momentos de queda nesse meio do caminho e um repique ali no ano de 2025. Então a gente olha que para o cenário de inflação em alta e juros em alta, a gente tem uma performance média de menos 17,5% na bolsa. Ou seja, se nós estamos migrando para um cenário de juro alto com inflação alta, não faz sentido, se você analisa dessa perspectiva, você investir em bolsa brasileira. Mas se a gente estiver migrando para um cenário de inflação em alta com juros em queda, a performance é de 7,6% em média no Ibovespa. Ou seja, a nossa inflação daqui para frente ela vai subir. Todas as perspectivas mostram isso. Agora, o que você acha que vai acontecer? O Banco Central vai continuar reduzindo os juros ou o Banco Central vai subir a taxa de juros no Brasil? Se você acha que o Banco Central vai subir os juros, não faz sentido você investir na bolsa. Agora, se você acha que o Banco Central vai continuar reduzindo a taxa de juros porque nós estamos num juro muito alto, aí a gente tem uma leve estrutura de performance positiva para esse Bovespa de 7,6% em média. Um outro ponto é que, se você está montando posições para um cenário de 5, 10, 15 anos, vai chegar um momento em que essa taxa de juros vai ter que cair, porque a inflação vai cair. Então chega um momento em que a gente terá um cenário de inflação em queda com juro em queda. E aí você tem uma perspectiva de performance de 11,2%. Então qual é o ponto aqui? Se você quer montar uma posição para mais longo prazo, nós vislumbramos sim uma montagem de posição em bolsa. Você entra gradativamente na bolsa brasileira em teses que realmente façam sentido, não qualquer ação, não qualquer negócio, não qualquer código que você vê na bolsa, uma carteira diversificada de fato. Então, se você está mirando num cenário um pouco maior, pode ser sim um bom momento para você entrar nessa baixa da bolsa, aguentando ali um pouco do tranco, né, dessa correção que vai acontecer, mas você sabe que em algum momento você vai buscar essa performance um pouco mais positiva. Agora, se a gente tem um cenário mais para curto prazo, aí de novo não vai fazer sentido você entrar em bolsa porque as performances elas não se justificam. Seja porque uma inflação em alta e juros em alta tem performance negativa, seja porque uma inflação em alta e juros em queda tem uma performance de 7,6% e você tem uma taxa de juros de 14,25%. Então não faz sentido você correr esse risco aqui. Então quando a gente fala desse Ibovespa, dessa bolsa brasileira, é uma oportunidade se você tem um prazo um pouco mais alongado, se você tem uma perspectiva de manter esse investimento por 5, 10 ou 15 anos. Agora, se você não tem essa perspectiva, aí você tem que buscar outras alternativas. E aí, se você não investe através de ETFs, que é a forma que eu recomendo que você invista, se você não tem isso, não tem essa perspectiva de investir através de ETFs, dá uma olhada nesse gráfico também que a XP fez do desempenho setorial do Ibovespa nesse ano de 2026. A gente vê que os setores que mais cresceram foram instituições financeiras, alimentos e bebidas, propriedades comerciais, mineração e cirurgia e também papel e óleo, gás e petroquímicos, desculpa, por conta ali da guerra do Irã que fez o preço do petróleo subir, então a gente teve essa performance positiva, saneamento e também elétricas, tá? Se você já conhece um pouco de mercado, você sabe ali mais ou menos, né, os setores best, que ficou muito famoso com o Luiz Barsi ali, que investe nesse tipo de empresa, são esses setores majoritariamente que estão subindo nesse ano de 2026 e gerando um desempenho adicional. Agora, eu não sugiro que você faça investimentos em empresas separadas. Eu sempre sugiro que você invista através de ETFs. E se você quer saber como é que eu invisto através de ETFs, deixa aqui nos comentários para eu fazer um vídeo explicativo, se isso fizer sentido para você. Agora, um outro ponto que a gente precisa analisar é que existem sim oportunidades no próprio Tesouro Direto. Por que a gente não pode analisar algumas rentabilidades interessantes? Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre IPCA+8, já deixei nos cards e vou deixar no final do vídeo, mas as taxas do dia que eu estou gravando, dia 9, a gente tem pré-fixado em 14,3 e pré-fixado em 14,52, ou seja, já na largada você contrata uma taxa de retorno acima da nossa atual taxa Selic. Lembrando que o pré-fixado de 2032 você vai receber esse retorno lá em 2032. Durante esse prazo você vai ter a marcação ao mercado do ativo. E aí uma outra forma de você também fazer essa boa escolha é ter os IPCA mais 2040
e o 2050. Eu não recomendo esse IPCA 2032, se você quer saber o porquê, de novo, é naquele vídeo do IPCA mais 8, eu vou deixar aí para você dar uma olhada ao longo dos próximos minutos aí, depois que você terminar esse vídeo. E aí, essa então é a segunda oportunidade que nós temos, o Tesouro Direto. Porque você reduz o risco da sua carteira, consegue uma taxa muito atrativa, né, 14,5, IPCA mais 7 e alto, né? Então você consegue aí buscar bons retornos com risco bastante controlado. E a terceira forma de você investir daqui para frente fazendo boas escolhas é talvez você começar a expor o seu patrimônio ao dólar. Inclusive, eu tenho vários clientes que estão começando a dolarizar patrimônio exatamente nesse momento, porque imagina se você tem um Banco Central americano subindo os juros nos Estados Unidos e o Banco Central brasileiro começa a reduzir os juros no Brasil, é provável que a gente tenha uma escalada do dólar um pouco mais forte, tá? Principalmente pelo cenário eleitoral, pelo cenário fiscal e também agora pelo cenário que a gente chama de paridade de juros. Então pode ser sim um bom momento de você dolarizar, se você quer buscar uma rentabilidade também através do dólar. Eu sou muito vocal e muito enfático de que você tem que sempre dolarizar boa parte do seu patrimônio, pelo menos 16 a 18%. Mas se você quer começar no momento certo, por mais que ele não exista hoje, talvez seja um dos principais momentos, um dos melhores momentos para você começar a dolarizar o seu patrimônio. E se tudo isso ficou muito complexo para você, você não entendeu muita coisa do que eu falei, ou entendeu todo o cenário, mas não sabe o que fazer daqui para frente, como que você analisa essas oportunidades que eu estou te dando para você estudar, eu vou deixar o link na descrição para você falar comigo e a gente começar a montar o seu planejamento financeiro. Mas o fato é que a gente tem ali várias variáveis que podem fazer com que a nossa taxa de juros fique mais alta por mais tempo. Isso pode impedir que você invista na bolsa, mas que se você esticar o cenário, você vai comprar essa bolsa a bons preços. Você tem tesouro direto com taxas muito altas, mas ainda com um risco fiscal muito grande. E o dólar pode ser uma oportunidade para você ali na frente. Agora, basta que você se debruce sobre tudo isso que eu falei, leia relatórios, leia o cenário econômico e tome as melhores decisões para os seus investimentos. Se você não sabe o que fazer daqui em diante, tem um link na descrição para você falar diretamente comigo. E se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E eu vejo você no próximo vídeo do IPCA mais 8, que vai ficar aí na tela. E um outro vídeo que eu acho que é interessante para você também.